ventrículo vai ser falado por falar de Monte. Então, ventrículos, o que são ventrículos? São cavidades que se encontram dentro do cérebro. E ele é responsável, através do plexo coroide, pela produção do líquor. O que é o líquor? O líquor é um líquido que se encontra dentro do cérebro. Geralmente, em média, claro, 140 ml de líquor é encontrado dentro do sistema nervoso, principalmente dos ventrículos. 30 ml, só 30 ml, só dentro do ventrículo, todo o resto fica em volta, no meio dos sulcos, nas cisternas, no caso do encéfalo, e na medula também, né? Anterior e posteriormente. Mas por dia é produzido cerca de 500 ml. Significa que existe um turnover, uma virada de líquido, uma produção e absorção de cerca de 3 vezes o volume inicial. Essa é uma média. Tá? Então, você tem 150 ml, mais 3 vezes é produzido e absorvido por dia. E a análise do líquido normal é isso aqui, ó, cerca de 15 a 45 proteínas. Glicose é 2/3 do valor do soro, para as pessoas que têm diabetes mediana, vai dar 2 vezes do valor do diabetes sublinhado. Se a pessoa tiver uma hipoglicemia, por isso está desmaio, com falta de açúcar no cérebro apaga, não tem energia. E células geralmente crescem postas por energia. Para que serve o líquido? Para suporte, para proteção e é um meio químico estável para o inseto. Então, falar sobre os ventrículos laterais. O que aconteceu aqui? Nós estamos vendo a superfície mediana do cérebro no ponto lateral, uma visão de lateral para medial. E está sendo preservada aqui a área, o giro pré-central e o giro pós-central, para efeito de localização, para entender onde é que está. E aqui está a parte da ínsula, que não foi selecionada. Mas quando se retirou a frente do giro pré-central e atrás do giro pós-central, na sua superfície mediana, a gente pode observar essa cavidade aqui, que tem o formato de C. Essa cavidade é o ventrículo lateral, que tem suas porções também. Essas divisões são importantes para o entendimento de localização de referência. Exemplificando, anteriormente a esse buraquinho aqui, esse buraquinho aqui chama-se forame interventricular. O que esse buraquinho faz? Vamos trazer para os figuras, ele faz a comunicação do ventrículo lateral com o terceiro ventrículo. O que acontece? Existe um fluxo de líquido. O líquido ele é produzido no plexo coroide e daí ele vai fazer uma viagem do plexo coroide vai fazer uma viagem e daí ele vai penetrar no default disso naquele psíquico, chegar no quarto ventrículo e o quarto ventrículo vai para o sistema máquina. Giro pré-central, giro pós-central. Isso aí é uma estrutura chamada fórnix, trajeto dos fórnix. E o que a gente tem aqui no meio? Não é isso aqui não é o núcleo lentiforme que a gente vai ver depois. O núcleo lentiforme. Isso aqui é o tálamo, por isso que eu deixei de falar depois. Porque o terceiro ventrículo, já foi dado o alvo de tálamo, o terceiro ventrículo, ele fica em volta do tálamo. Como é o centro do cérebro, o tálamo. O terceiro ventrículo fica em volta do tálamo. Então a gente tem acima do tálamo, o corno lateral do ventrículo lateral. Atrás do tálamo nós teremos o átrio. Inferiormente ao tálamo, a gente vai ver, nós teremos o corno temporal. Então, o corno frontal do ventrículo lateral, por que chama de corno frontal do ventrículo lateral? Porque ele está no bloco frontal. O átrio ele vai estar penetrando no órgão occipital. E o corno temporal ele vai estar no giro temporal médio. Tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um buraco chamado forame interventricular. Vai ser visto que ele faz uma conexão com o terceiro ventrículo. Mas, interessante entender que o forame interventricular ele está na frente do tálamo, na posição mais anterior do tálamo, nas duas anteriores do tálamo. A pessoa tem um tumor aqui, ele pode ter uma alteração psíquica. Eu dou um exemplo.
Nós temos aqui o corno frontal do ventrículo lateral, e nós temos o corno temporal aqui atrás, do litiforme seria a cápsula interna. A cápsula interna a gente já lembra que ela meio que ela sai do tálamo, para poder subir para o córtex cerebral. Nós temos a porção mais anterior do ventrículo lateral, nós temos o corpo do ventrículo lateral, a porção anterior que fica anterior ao forame motor, forame interventricular ou forame motor. Nós temos o corpo do ventrículo lateral. Que estrutura é essa que forma parte do assoalho e da parede lateral? Esse aqui vocês ainda não viram, mas tem como não falar mais. Esse aqui é o núcleo caudado. Vocês vão ver o núcleo caudado quando eu falar sobre núcleo lentiforme. Então é importante entender que o teto do ventrículo lateral é formado pelo corpo caloso. Você já viu aquele corpo caloso. Então o teto e a parte anterior do ventrículo lateral formado pelo corpo caloso. O assoalho na porção anterior pela cabeça do núcleo caudado. Já na porção posterior, vai retirar essa região aqui, formado pelo tálamo e pelo fórnix, que eu vou mostrar depois. Então, aqui é o corpo do ventrículo lateral, esse é o átrio porque uma cavidade maior, e aqui foi retirado o giro temporal médio, o giro temporal superior está aqui preservado, e aqui foi retirado o giro temporal médio, então a gente está por dentro do giro temporal médio. Não tivesse sido cavado aí, e encontrou essa estrutura aqui. Essa estrutura aqui é chamada de hipocampo. Hipocampo. Vou apresentar uma nova estrutura para vocês. O hipocampo. O hipocampo ele é uma continuação da fímbria e também do fórnix, que será mostrado. Então, o hipocampo ele vai formar o assoalho, o chão do córtex temporal do ventrículo lateral. Extremamente importante para a memória. Extremamente importante para a memória. Legal ver aqui também é que existe essa estrutura mais formada por um epitélio extremamente bem vascularizado. Esse aqui é o plexo coróide. O plexo coróide ele está presente desde atrás do forame de Moro, vai ter figura disso. Ele vai dando a volta na fissura coroideia, que é uma divisão, uma fissura, então uma fenda, que é uma divisão entre o fórnix e o tálamo. E ele vai parar num ponto chamado ponto coroideiro inferior, mas não sei se acho que seria dado demais. Isso aqui é um caso clássico de hidrocefalia. O que é hidrocefalia? Por que é importante para a ventrículo? Hidrocefalia é o excesso de líquido na cabeça. Não tem outra coisa. Hidrocefalia é o excesso de líquido na cabeça. Alguma coisa aconteceu que o ventrículo continuou produzindo através do seu plexo coróide, é esse aqui, uma parte dele está aqui exposta, o plexo coróide, está produzindo, produz, só que não está drenando, alguma coisa aconteceu que não está drenando. Então a gente tem uma dilatação dos poros frontais, frontal, né, do ventrículo lateral, do átrio e por baixo, que é o átrio. Isso aqui é o terceiro ventrículo que eu vou mostrar para vocês. Aquele buraquinho, que é o forame ventricular, o forame de Moro, está aqui. É uma comunicação do terceiro ventrículo, do ventrículo lateral com o terceiro ventrículo. Então, alguma coisa aconteceu ali, provavelmente alguma obstrução, aquele de cílios, algum tumor, alguma coisa aconteceu com essa criança desenvolveu a hidrocefalia. Então, o que está destacado em vermelho aí é o plexo coroideiro. Que produz, extremamente vascularizado, produz o líquido. Isso que está destacado faz parte do assoalho do corpo temporal do ventrículo lateral, que é a cabeça do hipocampo. Cabeça do hipocampo. Então, tudo que a gente está vendo aqui é o hipocampo. Isso daqui, né? Hipocampo. Chega aqui, ele se afina, ele fica fino e forma a fímbria, que vai se unir com o fórnix. Esse é o forame de Moro destacado aqui. O forame de Moro, o forame ventricular, faz a comunicação do ventrículo lateral com o terceiro ventrículo. Então, o que aconteceu? Foi retirado, a gente viu que o teto do ventrículo lateral,
lateral, ele é formado pelo corpo caloso. Pelo corpo caloso. Então, o que aconteceu aqui? O cara pegou uma faca, cortou isso aqui tudo. Cortou isso aqui tudo para a gente poder ter essa visão de cima para baixo, superior para inferior. Mas ele não tirou todo o corpo caloso. O corpo caloso, ele forma a porção anterior do corpo frontal e lateral, tá? A sua parte da porção mediana. E aqui a gente observa a cabeça do núcleo caudado e o corpo do núcleo caudado. Por isso que é chamado de parte anterior e corpo. Porque tem o corpo do núcleo caudado, isso aqui é a porção anterior com a cabeça do núcleo caudado. E esse aqui é o forame interventricular. Forame é buraco. Né? Buraco que vai fazer a comunicação do ventrículo lateral já sem o seu teto com o terceiro ventrículo. Tudo isso aqui é o plexo coroideu. Tecido que produz líquido. Então, o que está à frente, o que está atrás do forame? O que está atrás do forame? À frente vai ser a coluna do fórax. O que está atrás do forame? Parece forame é o tálamo. Isso aqui é o tálamo. Isso aqui é o tálamo. Essa bola aqui é o tálamo. O tálamo faz uma comunicação, uma divisão com o fórax. Essa visão aqui é uma visão medial. Aqui já está sem o tálamo. Tá? A gente poder ver o corpo temporal, o ventrículo lateral. Aqui a gente está vendo o plexo coroideu dando a volta aqui. E aqui a gente observa o tálamo, que foi seccionado, só deixou a aderência intercalante. Então aqui vocês já estão familiarizados, sabem de corpo. Aqui é o tálamo, setor do tálamo, tá? Corpo mamelar, pineal, abélulas. Então isso aqui vocês já estão reconhecendo. Esse aqui é o sulco hipotalamo, que ele é a continuação da tudo. Então, esse aqui é o terceiro ventrículo. E lateral a ele tem o que? O hipotálamo. Quais são os limites, então, do terceiro ventrículo? Anteriormente tem a comissura anterior, a lâmina terminal. Inferiormente tem os corpos mamilares. E o quiasma óptico, aquele que foi seccionado, é a haste hipofisária. O quiasma óptico, o nervo óptico aqui, ó. E a haste hipofisária foi seccionada parcialmente. Corpo mamilar. Esse é o danado do fórnix. Por que ele é extremamente importante? O fórnix ele fica medial ao tálamo. E ele é extremamente importante porque ele está intimamente relacionado à memória. Ele integra as reações de memória com o sistema emocional. Não vou falar de sistema límbico, porque límbico tem mais a ver com memória do que emocional. Geralmente já é só emocional. Então, você separa para onde ele está indo para o hipotálamo. Você vê essa parte do sistema límbico, eu vou chegar depois, mas em suma, sua memória está aqui, ó, também está aqui. Você lembrou de um evento feliz? Você começa a ficar alegre e sorrir. Tem a ver com esse dado aqui, ó. Essa comunicação. Isso aqui é o fórnix. Então, o fórnix pega a mensagem do hipocampo e daí ele dá essa volta como se fosse em si. E daí ele vai adentrar anteriormente ao forame interventricular. Daí ele vai formar um trato que vai chegar até o corpo mamilar. Do corpo mamilar, ele vai emitir um outro trato da tálamo. Então, veio muito conceito de pacto disso aí. Vai ser falado depois. Bom, mas só para entender, esse aqui é o fórnix que faz a comunicação do hipocampo com o sistema límbico. Faz parte do sistema límbico, faz a comunicação com o hipotálamo. Por isso que quando você está triste, ou quando você lembra de um cachorro querendo te morder. Aí, se você tem uma experiência traumática, você começa a ter palpitação, porque você começa a estimular o simpático parasimpático através desse caminho. Então, aqui, nós temos o fórnix. O fórnix tem partes também. Tá? Nós temos aqui o corpo do fórnix, a fímbula, que nós vamos achar esse aqui perna do fórnix, aí a coluna do fórnix.
E isso aqui é o hipocampo. Anteriormente, nós temos a coluna do fórnix. Que não foi colocada. Lembrando que esse aqui é o corpo caloso, que forma o teto. Nessa dissecção aqui ficou bem fácil de ver. Obviamente, ele é um formato de C, mas ele é um formato de C que ele vai fazendo uma lateralização. Ele não é reto assim. Então, quando fez a secção cortou parte do fórnix. Então, você não vai ver ele chegando no hipocampo. Mas essa é uma figura muito boa para a gente poder ver a coluna do fórnix, o corpo do fórnix e a perna já não vê mais. A gente vê também o terceiro ventrículo, o aquíleo dos pseudos e a aderência intercalânea. Então, lembrando que o terceiro ventrículo se comunica com os ventrículos laterais. É a única comunicação que eles têm. Não tem comunicação mais com nenhuma outra estrutura. O líquido é produzido nos ventrículos laterais. Ele vai se comunicar com o terceiro ventrículo, que também tem reflexo coroide. E daí o líquido vai ser drenado, vai descer pelo aquíleo de Silves, que vai chegar à parte aqui e a gente continua essa parte depois. Então nós temos o corpo do ventrículo. Na verdade, aqui está querendo destacar que isso aqui é a cabeça do núcleo caudado. Tem a ver com a motricidade, o controle voluntário da motricidade. E a coluna do fórnix tem a ver com o sistema límbico, que vai ser falado, não sei se essa pessoa vai ver como vai ser. Nós temos a coluna do fórnix e o corpo do fórnix. Essa aqui é o esquema. Aí aqui também fica fácil de entender que ele é um C, mas ele é um C que sai de medial para lateral. Então nós temos a coluna do fórnix, o corpo do fórnix, a crura e a tibia, a crura ou perna. E existe a comissura hipotalâmica, hipocampal. Comissura hipocampal. Então o fórnix ele tem íntimo contato com o hipocampo, que essa aqui é uma região extremamente importante para a memória. Em cirurgia de epilepsia, do lado esquerdo, no limite, você pode tirar o hipocampo da direita e esquerda. Do lado esquerdo, você não pode ser tirado. Mostrando que o flexo coroide fica acima do terceiro ventrículo, também tem produção de líquido nessa região, chamado de velo e depósito. E aqui está delimitado todo o terceiro ventrículo delimitado. Tá? Tudo bem que aqui tem aderência, mas então o terceiro ventrículo tem sua comunicação aqui, superiormente, inferiormente a aderência. O cérebro não tem aderência no falando. Isso que passa aqui por debaixo da comissura anterior, o seu limite anterior é a lâmina terminal, o infundíbulo, né, que é para formar a haste hipofisária, a hipófise está aqui, a haste hipofisária, o infundíbulo, que é a cavidade. Inferiormente também tem o corpo lamelar. Superiormente ela termina aqui, porque aqui vai ter o forame interventricular. Vai fazer a comunicação do terceiro ventrículo com o ventrículo lateral. Esse é o subhipotalâmico, né? Para mostrar que existe a. Isso deve ser aqui, né? Subhipotalâmico. É como se fosse uma continuidade aqui. Corpo mamelar, lâmina terminal. São estruturas muito pequenas. Tá? Lâmina terminal por quê? É a última lâmina aqui entre o terceiro ventrículo e uma cisterna, né? Isso aqui é uma cisterna. Cisternas são cavidades para tipo fluido. Então, essa membrana é uma membrana muito fina. Anteriormente aqui está a área septal. Anteriormente aqui está a área septal. E aqui tem o nervo óptico, que é a asma óptica do nervo óptico. Isso aqui vocês já viram. Essa é a haste hipofisária. A anatomia, às vezes, tem que conhecer as estruturas para depois entender como é que elas funcionam, mas isso aqui eu já passei para vocês. Esse aqui é um detalhamento do corno temporal do ventrículo lateral. Aqui a gente observa o que é isso aqui, o plexo coroide.
A gente observa o plexo coróide. E aqui a gente tem o hipocampo. Isso aqui em cirurgia de epilepsia, o plexo coróide vem uma referência, porque anteriormente esse chamado ponto coroideu, a gente vai achar a amígdala, que vai ser estudado depois. A gente vai achar a amígdala. Mas, posterior ao tronco